Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos estudar sobre biologia, uma introdução nessa aula 1. Vamos falar um pouco sobre o conceito da biologia. O que é biologia? Biologia é uma ciência que estuda a vida, então em suas formas, em seus níveis, então desde organismos que a gente só vê no microscópio até os maiores que a gente pode pensar, os dinossauros, são estudados pela biologia no campo do estudo da paleontologia, por exemplo, que é o que a gente vem falar aqui também. Essa biologia é uma ciência grande que abrange vários campos de estudo, como eu falei, a paleontologia, a fisiologia, que é na questão do funcionamento do organismo, ecologia de plantas, enfim, várias outras. E como eu falei, vai analisar os seres vivos em várias escalas, desde o nível molecular até as interações entre as espécies. Hoje a gente vai focar em estudar sobre níveis de organização dos seres vivos. Porque os seres vivos, eles são organizados em níveis, começando pela unidade básica, que é a célula que todos os seres vivos têm, e se estende até o ecossistema, que é o grande local, vamos dizer assim, onde os seres vivos estão inseridos e onde interagem entre si. É o que a gente vai focar em explicar esses níveis e suas interações nessa aula. Primeiro nível celular. Vamos começar. O conceito do nível celular. Todos os seres vivos eles são compostos por uma célula, como eu já disse anteriormente. E essas células, elas têm várias unidades estruturais, várias organelas que são funcionais ao organismo. Então, um exemplo de células são as células animais, que estão presentes em animais, e as células vegetais presentes em vegetais, plantas, né? Já ao nível dos tecidos, o que é um tecido? Tecidos são grupos de células semelhantes que vão desempenhar uma função ou várias funções específicas juntas. Por exemplo, o tecido muscular, o tecido epitelial. Aqui eu deixei uma foto do tecido muscular, que a gente pode ver que são várias células juntas formando um tecido que vai ter uma determinada ou várias determinadas funções. Nível dos órgãos. Órgãos são estruturas compostas por diversos tecidos, não, diferentes tipos de tecido, que vão trabalhar juntos para realizar outras funções específicas no organismo. Por exemplo, aqui eu que deixei o exemplo de coração, pulmão, mas a gente pode ver bem assim um exemplo do pulmão aqui na foto, como ele é uma coisa já montada. Então, são vários tecidos que se juntaram para formar essa estrutura com uma certa função no corpo. Falando em função, a gente tem a questão dos sistemas, porque o órgão sozinho, o órgão não trabalha sozinho, ele trabalha num sistema também. E esses sistemas são compostos por diversos órgãos que têm essa função de realizar algo dentro, uma função vital no organismo, uma função vital para a sobrevivência, para a existência do organismo, como por exemplo o sistema digestório, o sistema respiratório, o sistema endócrino, são todos sistemas de vários órgãos que se juntam para desempenhar funções vitais dentro do organismo. Por exemplo, o sistema respiratório não é só o pulmão, o sistema digestório não é só o intestino, é o estômago, o intestino delgado, grosso, enfim. Nível do organismo. O organismo é esse conjunto de todos esses sistemas que funcionam uma harmonia para manter a vida. Então, essa harmonia para manter a vida, a gente chama de homeostase, que a gente vai ver na próxima aula. E essa questão da homeostase é o que todo organismo procura. Então, um organismo é um ser humano, é uma árvore, é um cachorro, um gato. Tudo isso é um organismo. Cada um é um organismo. E o que é uma população? O nível da população. População é um grupo de organismos, mas que tem que ser da mesma espécie, vivendo na mesma área e vão interagir em questões, por exemplo, de reprodução. Então, aqui eu deixei a imagem de pássaros. Uma população de certos pássaros, de uma certa espécie, em um parque ou de peixes em um rio, é uma população. É bom a gente lembrar dessas questões, porque muita gente confunde população com comunidade, que é o que a gente vai ver na próxima slide. A comunidade já é diferentes populações que vão coexistir em uma área e vão interagir entre si de formas diferentes, claro, e principalmente com o ambiente em que elas estão. Então aqui eu deixei a foto, por exemplo, de vários cachorros, vários gatos,
porque na comunidade são várias espécies diferentes, porque são várias populações diferentes. Por exemplo, de animais, de micro-organismos em uma floresta, são uma comunidade. Já o ecossistema, que é um todo, é um conjunto de comunidades biológicas que vão ter essa interação com o ambiente. Então, tudo isso junto é o ecossistema. Não só o conjunto de comunidades, mas também dos fatores do ambiente que eles vivem, do habitat natural. Por exemplo, uma floresta tropical, um lago, um deserto. Tudo isso é o ecossistema. Igual eu coloquei a foto aqui para vocês verem melhor essa visão de ecossistema. Já, qual é a relação entre os níveis de organização? A gente tem que pensar que diferentes níveis de organização vão estar interligados e as mudanças em um nível podem afetar os outros níveis. Eu gosto muito do exemplo que a gente pode pensar mais resumido. A poluição vai afetar a qualidade do ar, da água, que vai afetar vários níveis. Mas, assim, mais especificamente, a gente pode levar também a questão da destruição de uma floresta, que vai liberar vários poluentes, vai afetar células, tecidos, e isso vai resultar em danos em órgãos, em sistemas, vai reduzir a saúde e a sobrevivência das espécies, vai diminuir a disponibilidade de recursos, vai ter mudança na população, nas comunidades, vai afetar, enfim, toda a dinâmica do ecossistema. Então, uma coisa vai afetando todos os níveis até o nível maior de ecossistema, como, por exemplo, a poluição, o desmatamento, tudo isso vai afetando a nível celular até chegar no nível do ecossistema. Vamos fazer algumas questões para fixar o conhecimento. Primeiro, o que é uma população? Dê um exemplo e exemplifique como ela se diferencia da comunidade. 2. Descreva uma situação hipotética e discuta como ela poderia afetar os níveis de organização dos seres vivos em um ecossistema. Eu falei tudo isso aqui na aula. Vamos lá para as respostas? Questão 1. Uma população é um grupo de organismos da mesma espécie que vivem na mesma área e tem a capacidade de se reproduzir entre si. Um exemplo, uma população de leões de uma savana africana. A diferença entre uma população e uma comunidade é que a comunidade é composta por diferentes populações de organismos que coexistem em uma área específica e interagem entre si e com o ambiente. Enquanto a população se refere a um único grupo de organismos da mesma espécie, a comunidade abrange múltiplas populações de diferentes espécies. Já a questão 2 tem como resposta: a extinção de uma espécie animal pode desequilibrar as cadeias alimentares, alterar os níveis tróficos, causar flutuações nas populações de outras espécies, comprometer ecossistêmicos e resultar na perda irreparável da biodiversidade. Isso pode ter consequências generalizadas sobre o funcionamento e a saúde do ecossistema, enfatizando a importância da conservação da biodiversidade. E aí, como foi a aula para você? Espero que tenha sido tudo bem. Espero para o próximo vídeo.